É estranho como certas coisas acabam de um jeito que a gente nem percebe. Não é como num filme, onde tem uma música triste, uma cena final e os créditos subindo. Às vezes, tudo desmorona no silêncio, no meio de uma terça-feira qualquer. Você acorda, toma um café, tenta continuar, mas por dentro já não tem mais nada em pé. A verdade é que tem gente que não parou de viver, só parou de sentir. Porque o mundo não espera quem está cansado, e você continua, automático. Tentando mostrar força, tentando sorrir, tentando parecer inteiro, quando na verdade já se desfez por dentro há muito tempo. E o mais confuso é que ninguém viu, ninguém entende. Só você sabe do que já perdeu, das noites que parecem não terminar e do esforço quase invisível que faz para não desmoronar de vez. É nesse ponto que muita gente acredita que acabou, que não tem mais nada além da dor, que tudo o que podia dar certo já deu errado. Que o tempo passou e levou embora as chances, as forças, as pessoas, e até as orações começaram a parecer repetidas, secas, sem resposta. Como se Deus tivesse feito silêncio justo quando você mais precisava de um sinal. E aí vem o pensamento: será que ainda dá tempo? Será que depois de tudo que eu perdi, tudo que eu errei, tudo que me destruíram, ainda tem alguma chance para mim? Porque é isso que ninguém fala alto, mas vive gritando por dentro. A sensação de estar fora de lugar, fora do tempo, fora da vida. Mas e se eu te dissesse que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que você perdeu? Que o que você chama de fim, Ele pode estar chamando de início? E se essa pausa dolorosa não for abandono, mas só uma interrupção necessária para Ele reconstruir o que você nem sabia que precisava ser reconstruído? Há coisas que Deus só planta em terrenos despovoados. Ele não faz recomeços em cima de ruídos. Às vezes, é preciso o silêncio da dor para que nasça uma nova história. E não vai ser igual ao que foi. Nem precisa ser. Porque talvez a melhor coisa que possa te acontecer seja exatamente isso que você tanto quer evitar. Recomeçar. Não é tarde demais. Não é longe demais. Não é pequeno demais. Porque quem determina o tempo de restauração é aquele que criou o tempo. E Ele não te esqueceu. Você ainda está respirando? Então ainda há tempo. E tempo com Deus nunca é tempo perdido. O que parece estéril hoje pode florescer amanhã se Ele decidir tocar. E Ele ainda toca. Você está exatamente onde precisa estar para que algo novo aconteça. E mesmo que você tenha se afastado, desistido, quebrado, isso não anula o que Ele é capaz de fazer. É aqui, nesse ponto exato da sua história, que a graça entra sem pedir licença. E se o recomeço for mais bonito do que tudo o que você perdeu? Antes de continuarmos a mensagem, peço só um instante da sua atenção e te convido a considerar se inscrever no nosso canal. É muito importante para que consigamos espalhar esta palavra. É difícil explicar o que acontece por dentro quando tudo o que te dava estrutura começa a ruir sem aviso. Você não acorda sabendo que aquele seria o dia em que o chão sumiria. As perdas não pedem licença. Às vezes, elas entram pela porta da frente da vida e tiram de cena aquilo que você achava que nunca perderia. De repente, o que era certo vira dúvida. O que era seguro vira ameaça. O que era apoio vira ausência. Tem gente que escuta conselhos, mas nada entra. Tem dias em que não é questão de fé fraca, é só exaustão. A alma pesa e o corpo obedece, mas sem convicção. Você até tenta manter os hábitos, mas no fundo parece tudo deslocado, como se a vida estivesse acontecendo do lado de fora e você só estivesse assistindo. O mais assustador de tudo isso é o silêncio. Porque quando tudo desmorona, você até espera que alguém venha correndo ajudar, mas não vem. O telefone não toca. As mensagens param. E o que sobra é o eco do que você pensa quando ninguém vê.
um tipo de solidão que não tem som, mas aperta. Uma sensação de estar andando sobre um chão rachado, onde qualquer passo a mais pode ser o último. Nesse tipo de dor, o tempo também engana. Um dia inteiro pode parecer um mês. As noites são longas, mesmo que os olhos não derramem lágrimas. Há uma espera invisível por algo que você nem sabe o que é, mas que sabe que precisa. Uma palavra, um abraço, um gesto que interrompa o caos interno. E mesmo que você não admita, há uma pergunta escondida lá no fundo. Deus ainda está aqui. Ele viu o que aconteceu comigo? Ele sabe o que isso está me custando? O problema é que quando tudo fora está se desfazendo, a mente tenta convencer o coração de que Deus se calou. E nesse espaço entre a dúvida e o medo, o desespero tenta fazer morada. Mas há uma verdade que não depende de sensação para continuar sendo verdade. Deus não precisa do chão para te sustentar. Quando tudo abaixo de você cede, é quando o invisível dele começa a segurar por cima. Não é sobre se sentir forte, é sobre não ter caído completamente, mesmo sem entender como. Há mãos que você não vê, mas que te impedem de desabar por inteiro. Há sustento onde não parece haver mais nada. É nesse intervalo entre a queda e o fim que ele segura. Sem espetáculo, sem barulho, só sustenta. Porque enquanto houver vida, ele ainda está operando. Mesmo que pareça pouco, é mais do que o suficiente para não deixar você ser destruído. O salmista escreveu algo que soa como socorro sussurrado. Se o Senhor não fosse o meu auxílio, já a minha alma estaria habitando no silêncio da morte. Quando eu disse, o meu pé escorrega, a tua misericórdia, Senhor, me amparou. Salmo 94, versículos 17 e 18. Essa misericórdia que ampara, não grita, não se exibe. Ela apenas chega, silenciosa, mas firme. Quando as certezas te abandonam, ela permanece. Quando tudo perde o sentido, ela ainda dá base para que você continue. O chão que sumiu talvez nunca volte como era, mas o que vem depois dele não depende de circunstâncias. Depende de quem continua te sustentando, mesmo quando você já não consegue mais sustentar a si mesmo. Há uma sustentação invisível acontecendo dentro de você, mesmo sem que perceba. E esse amparo que hoje parece imperceptível é justamente o que está impedindo que você seja tragado pela dor. Tem feridas que ninguém vê, mas seguem abertas mesmo anos depois. Algumas palavras ditas num momento de raiva continuam machucando como se tivessem sido lançadas ontem. Há marcas que não aparecem no corpo, mas moldam o modo como a pessoa anda, fala, se relaciona. E principalmente como ela se enxerga. Quando alguém te quebra, nem sempre é visível o estrago. E é isso que torna tudo mais difícil. As pessoas esperam que você reaja, siga em frente, sorria, mas elas não sabem do estrago que ficou do lado de dentro. O problema é que, com o tempo, você começa a acreditar na versão distorcida que os outros desenharam de você. As palavras pesadas, as comparações injustas, os silêncios frios. Tudo isso vai se acumulando como se fosse verdade. E você passa a caminhar carregando a culpa que não era sua, o erro que não foi seu, e a dor que não deveria ser tão sua assim. Mas quem te machucou não tem autorização divina para determinar o fim da sua história. Quem te diminuiu não tem o direito de reduzir seu valor. O erro deles não pode definir o que Deus ainda tem reservado para você. Porque o rótulo que colocaram em você não anula o plano que foi escrito lá no alto. É comum que depois de tanto escutar que não é suficiente, a pessoa comece a viver tentando compensar, tentando provar algo. Mas essa busca constante por aceitação não cura, só esgota. E a alma cansada não consegue florescer. Fica presa tentando entender o que fez de errado, quando na verdade só foi atingida por alguém que também carregava suas próprias dores mal resolvidas.
Você não precisa devolver a dor na mesma moeda. Não precisa se encaixar nas expectativas de quem te quebrou. Porque ser curado não é esquecer o que fizeram, é não deixar mais que isso continue te definindo. O que foi quebrado pode ser restaurado, e não de forma remendada, mas com beleza nova, com propósito que não existia antes. A verdade é que quem tenta te enterrar não conhece o terreno onde Deus planta renascimentos. Há algo sagrado em continuar mesmo depois de ter sido fragmentado. Há algo poderoso em não se tornar o que tentaram fazer com você. O Salmo 147, versículo 3 diz: Ele cura-os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Isso não é poesia, é promessa, é ação contínua, é cuidado para quem já achou que nunca mais ia se recompor. O que fizeram com você pode ter te atingido, mas não encerrou quem você é. Você não foi feito para carregar os escombros de palavras malditas ou de rejeições injustas. Deus não te vê pelo que quebraram, mas pelo que ainda pode surgir a partir do que restou. E mesmo que você esteja em pedaços, Ele ainda chama cada parte pelo nome. E Ele sabe como reunir o que ninguém mais consegue tocar. Nem sempre o que parece fim é de fato encerramento. Tem períodos que parecem vazios, mas estão carregados de coisas sendo geradas. A gente só não vê. O escuro confunde, porque nos acostumamos a acreditar que só há vida onde há luz. Só que muita coisa viva se forma em silêncio, em ambientes fechados, longe dos olhos e do barulho. O problema é que a escuridão nos confronta. Ela tira o controle, desativa as certezas, coloca a gente frente a frente com aquilo que não pode ser disfarçado. No escuro, não tem pose, não tem resposta pronta, não tem quem aplauda. Só sobra a realidade crua do que somos quando ninguém mais está olhando. E é nesse lugar que Deus começa a trabalhar o que jamais nasceria na exposição. Tem noites que parecem não passar, mas não é porque estão vazias. É porque algo ainda está sendo preparado. O tempo se arrasta porque há um processo acontecendo. Um amadurecimento que não pode ser acelerado. Um tratamento que exige silêncio. Porque se tudo fosse resolvido rápido, a mudança não duraria. Seria só alívio temporário e não transformação real. É no escuro que o solo se prepara. O coração aprende a escutar sem ruído. O orgulho se desmancha. A pressa dá lugar à escuta. E ainda que doa, é nesse ambiente que coisas profundas começam a se formar. Raízes crescem quando ninguém vê. Força verdadeira não nasce sob os holofotes, mas na pressão de quem continua mesmo sem aplausos. Tem dias em que você sente que está sumindo, que ninguém percebe o esforço que está fazendo para não largar tudo, que nenhuma oração parece ecoar. Mas não é esquecimento, não é castigo. É cuidado velado. Há um trabalho invisível sendo feito dentro de você, um preparo lento, mas seguro. Um recomeço que precisa desse silêncio para ser verdadeiro. O escuro não é ausência de Deus, é espaço reservado. Quando Ele tira a visibilidade, é porque está focado na essência. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele só precisa que você aguente esse tempo com fé. Porque quando vier a luz, o que florescer vai carregar a marca de quem sobreviveu ao que ninguém imaginou que fosse suportável. O versículo que traduz isso está em João, capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte falada aqui não é fim, é transformação, é passagem. O escuro é esse solo onde o grão se quebra para depois se tornar o que nunca seria se permanecesse inteiro. Você não está parado, você está sendo formado. Essa fase não é perda de tempo, é construção sem testemunhas. E o que Deus constrói no escuro não se desfaz quando o sol volta a brilhar.
porque não depende de visibilidade nem de circunstâncias. Depende só dele. Quando tudo ao redor parecer sem cor, sem som, sem vida. Lembre que é nesse tipo de cenário que o céu costuma plantar seus maiores milagres. Muita gente não consegue seguir em frente porque fica tentando reconstruir exatamente o que perdeu. Como se só houvesse valor em ter de volta aquilo que já foi um dia. Mas o recomeço verdadeiro não acontece quando tudo volta ao normal. Ele acontece quando se aceita que o normal de antes já não serve mais. Há ciclos que se encerram porque o que sustentava já não tinha raiz. Laços se desfazem, portas se fecham, estruturas desmoronam. Não porque Deus quer nos ferir, mas porque continuar naquele formato antigo seria desperdício de propósito. A insistência em reviver o que passou só alimenta um apego que bloqueia o novo. E enquanto se tenta forçar o retorno de algo que Deus já encerrou, o tempo passa sem que se perceba o que Ele deseja fazer diferente. Recomeçar não é varrer os cacos e colar tudo como estava. É permitir que uma nova forma surja, com novos contornos, nova direção, outro sentido. Não se trata de apagar o passado, mas de não fazer dele um altar. Porque quem vive preso ao que era, nunca enxerga o que pode vir a ser. E o que Deus tem para construir não precisa da planta velha daquilo que ruiu. Tem gente esperando sinais para voltar a ser o que era, quando, na verdade, Deus está querendo trazer algo que nunca foi experimentado antes. Só que para isso, algumas ideias fixas precisam morrer. A imagem que você fazia de si mesmo, o plano que criou lá atrás, o roteiro que tanto se esforçou para manter vivo, tudo isso pode estar limitando a ação de um Deus que trabalha fora das nossas margens. Ele não é um restaurador de moldes, ele é um criador de possibilidades. E para permitir que ele refaça, é preciso soltar o controle. É preciso abrir mão de certos lugares, desconstruir algumas certezas, deixar para trás pesos sentimentais que já não cabem mais no caminho. Há um custo para viver o novo, e esse custo é desapegar do velho, mesmo que o velho tenha sido bom um dia. Nem todo recomeço vai parecer bonito de início. Às vezes, ele vem em forma de silêncio, incerteza ou até mesmo solidão. Mas é nesse cenário que se aprende a depender do que não se vê. E quem confia em Deus, nessa fase, não volta para o mesmo ponto. Avança para algo que só Ele poderia imaginar. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nem todo fim é tragédia. Algumas vezes, é apenas o tempo cumprindo o que precisava ser encerrado. E quando se reconhece isso, o coração para de resistir e começa a receber. Não se trata de voltar a ser quem você era. É sobre se tornar quem Deus já te via sendo, mesmo quando tudo ainda estava em ruínas. Ele não te chama para retornar. Ele te chama para nascer de novo, do jeito dele. Você chegou até aqui não por acaso. Há algo dentro de você que ainda responde, mesmo depois de tudo. Uma parte que, silenciosamente, deseja acreditar que o que foi quebrado pode ser refeito. E pode. Não do mesmo jeito, não com as mesmas formas, mas com o cuidado de quem não perdeu você de vista nem por um segundo. Se permita descansar nessa esperança. Não precisa entender tudo. Só precisa permitir que Deus fale com você agora, no silêncio do que ficou. Se quiser, ore comigo. Que essa oração seja a resposta para o que seu coração ainda não conseguiu traduzir. Senhor, eu não sei como essas palavras chegaram até essa pessoa, mas eu sei que o Senhor sabia exatamente quem precisaria ouvir cada parte dessa mensagem. Nada escapa dos teus olhos. Nenhuma lágrima, nenhum cansaço, nenhum pensamento que se repete dentro da mente pedindo para desistir. O Senhor conhece os detalhes que ninguém vê, os conflitos que ninguém entende, o vazio que nem mesmo ela consegue explicar.
Por isso eu oro, com todo o respeito e sensibilidade, por quem está no limite, cansado, desacreditado, tentando continuar mesmo sem forças visíveis. Pai, há situações que parecem definitivas, fracassos que se tornaram cicatrizes abertas, relacionamentos que terminaram deixando feridas mal curadas, expectativas que nunca se cumpriram. E tudo isso se acumulou como peso, como lembrança viva do que não deu certo. Mas eu te peço, com fé e humildade, que esse recomeço aconteça, não como uma repetição do passado, mas como algo verdadeiramente novo. Que o Senhor sopre vida onde tudo ficou estéril, que traga cor para esse coração que ficou opaco depois de tanto apanhar da vida. Que o teu Espírito comece agora a recolher os pedaços que ainda estão espalhados por dentro. Cada parte fragmentada pela rejeição, pela perda, pelo medo, pelo erro, cada parte que foi desacreditada, descartada, esquecida. Que o Senhor una tudo isso de novo, mas dessa vez com a tua mão. Porque quando o Senhor reconstrói, nada volta a ser como era, fica melhor. Fica cheio de propósito, de sentido, de presença. Que o Senhor remova da mente toda mentira que foi alimentada por palavras cruéis. Que o Senhor desfaça toda sentença que foi lançada e que até hoje ecoa dizendo que não tem mais jeito. Que essa pessoa sinta agora, ainda que em silêncio, o começo de uma restauração que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Um tipo de cura que não se explica, só se vive. Toca, Deus, nas áreas que foram seladas por traumas, nas gavetas da alma que essa pessoa nem quer abrir porque dói demais. Vai nesses lugares com a tua paz. Leva luz para o que ainda está encoberto pela vergonha, pela culpa, pelo medo de tentar de novo. Ensina o coração a confiar sem precisar entender tudo. Ensina a descansar mesmo sem ter todas as respostas. Ensina a esperar sem se perder no processo. Eu oro para que esse recomeço não seja ansioso nem impulsivo, que ele seja manso, que venha com sabedoria, com direção, com calma, que cada passo seja guiado por ti, que cada escolha seja protegida pelo teu cuidado, que cada nova tentativa não seja movida pelo desespero de escapar da dor, mas pelo desejo verdadeiro de viver aquilo que o Senhor ainda tem para realizar. Pai, se ainda há vida, é porque ainda há promessa. Se essa pessoa ainda respira, é porque o Senhor ainda tem planos. Que essa verdade seja sentida agora como um abraço por dentro, um sopro no espírito, um renascimento que começa devagar, mas que ninguém poderá impedir. Que o Senhor mesmo limpe os olhos, fortaleça os joelhos, renove as palavras, refaça os sonhos, e que a esperança não precise mais se esconder. Obrigado por não desistir. Obrigado por não se afastar quando tudo parece perdido. Obrigado por permanecer. Que esse coração saiba que o Senhor ainda está aqui e que sim, ainda há tempo de recomeçar. Amém. Tem oração que não precisa de muito barulho para começar a mudar as coisas. Às vezes, é no silêncio do pós-oração que Deus começa a reposicionar tudo por dentro. E se você sentiu que algo se mexeu aí dentro, talvez esse seja o primeiro passo de um recomeço que vem do jeito certo, com propósito, direção e paz. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever aqui no canal e deixar o like. Isso nos ajuda a continuar alcançando vidas com palavras que restauram. E se puder, escreve nos comentários uma frase que resuma sua fé neste momento. Uma frase curta, mas verdadeira. Algo que declare que você ainda acredita no que Deus pode fazer, mesmo quando tudo parece ter parado. Aproveita também para olhar o primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tem algo lá que foi feito para te acompanhar com consistência, trazer clareza nos dias difíceis e reavivar seu propósito espiritual semana após semana. Que Deus te abençoe com sabedoria para reconhecer os sinais, coragem para recomeçar sem medo e graça para seguir em paz.
A gente se encontra no próximo vídeo. Que seja mais um passo firme nessa caminhada de recomeço.